Nos dias 29 de maio e 12 de junho, professores, estudantes e técnicos da Universidade Federal de Pernambuco elegerão um novo reitor e vice-reitor para um mandato de 4 anos. O Trilhas da Democracia de hoje entrevista os candidatos inscritos no pleito, no momento em que a autonomia da Universidade Pública Federal encontra-se sob risco em função dos ataques do governo Jair Bolsonaro. Estamos com o professor Jerônimo Libonati, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais e atual diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Professor Jerônimo, como é que a chapa de vocês entende a ideia de universidade pública, gratuita, laica e de qualidade? Primeiro eu gostaria, Marcos, de agradecer a você, essa oportunidade de falar para a comunidade da universidade, técnicos administrativos, professores e os alunos. A nossa chapa, denominada de gestão integrada com inovação. Então, essas são as preocupações fortes nossas. Na formação do nosso programa, a gente deixa bem claro nossos princípios, nossos valores. Estamos numa universidade pública, gratuita, laica, diferente, diferenças de opiniões, diferença de opções. Então, isso a gente vai preservar, a gente vai brigar por isso, é resistência total em cima desses valores. E o último e principal, talvez assim um dos mais fortes, é a autonomia universitária. Então a gente vai brigar sim pela autonomia. A construção de todo o nosso programa tem como alicerce esses fundamentos, esses princípios. Formamos a ideia de um programa forte na nossa experiência, minha e do professor José Luiz, do LICA, que é diretor há 18 anos. Então, essa junção, minha experiência com a do Zé, é que a gente está colocando para a universidade nesse debate tão importante que a universidade está vivenciando. A gente construiu, a partir desses princípios, esses valores, e que a universidade, a partir desse momento, ela tem de gerar pesquisa, ensino, extensão e compromisso social com qualidade, extrema qualidade. A gente tem que colocar disso, é uma preocupação. Por que isso? A gente entende que a universidade é necessária, a visão do Darcy Ribeiro, ela é necessária, ela é importante para a sociedade, para atender às expectativas da sociedade atuais e futura. A partir dessa construção de princípios, valores e entendimento dos elementos importantes que a universidade oferece à comunidade, a gente estruturou o nosso programa em 4 eixos estratégicos que a gente vem falando fortemente. Hoje mesmo já vim de 3 grandes encontros na universidade, no campus do Recife. Então, a gente tem uma preocupação forte em cima da infraestrutura, o primeiro eixo, da integração, da internacionalização e das pessoas. É notório que a gente tem dificuldade na universidade em infraestrutura, manutenção, ampliação que são necessárias. Talvez hoje o mais forte isso está no restaurante universitário. Então, a gente vai focar no investimento, ampliação do restaurante universitário, do atual, mas também descentralização do espaço de restaurante, de alimentação da universidade, especificamente dos restaurantes universitários. No nosso programa, a gente coloca, inclusive, com oferecimento de pratos que são vegetarianos, pratos importantes para isso, atender esse público. Então, a manutenção é fato importante, mas também investimento a gente vai estar preocupado. Integração, a gente sente que a universidade precisa ter, primeiro, integração interna entre os programas, entre os cursos, entre projetos. As soluções hoje são interdisciplinares, são soluções multidisciplinares. Então, a gente está forte também no programa isso. A partir daí, a gente fala de integração externa. O reitor precisa sair cada vez mais da universidade na busca de projetos de pesquisa, de extensão, em busca de recursos públicos e privados, parcerias públicas e privadas, com órgãos governamentais e instituições privadas. Essa é uma preocupação nossa, para que aí a gente comece a criar uma interação cada vez mais forte com a sociedade. A gente tem saído nesse momento na universidade procurando o entorno na universidade, organizações, e isso tem sido uma preocupação da sociedade, que a universidade chegue mais próxima da sociedade.
O terceiro é a internacionalização. A universidade é cada vez mais global, a gente precisa cada vez mais sair, né, e discutir problemas da América Latina, problemas da África, problemas né, e a gente tem de aumentar da Europa, e a gente precisa cada vez mais desenvolver isso na nossa universidade. E o último eixo, importante como todos eles, é a motivação dos funcionários. A gente precisa trabalhar a questão da capacitação, a questão da qualidade de vida e a discussão, por exemplo, hoje que domina, né, a discussão do ponto eletrônico, a discussão da carga horária, da flexibilização. Então é importante que a gente abra um diálogo forte, né, com os técnicos administrativos, que a gente consiga dialogar e chegue uma solução que gere motivação na universidade. A gente acredita que o funcionamento desses eixos vai trazer motivação para os três segmentos e a gente possa avançar e construir uma forte universidade, uma universidade cada vez mais forte. Professor, o que fazer nessa situação de crise de financiamento das universidades públicas federais? O que fazer para continuar o processo de expansão e melhoria da qualidade das instituições de ensino superior? Isso é um ponto que nos preocupa bastante. Realmente, com esses cortes que estão acontecendo, né, CNPq, CAPES, toda essa redução. Então, a gente tem colocado que é momento dos dirigentes da universidade, caso a gente chegue lá, de brigar, né, reivindicar a recomposição desses recursos que foram perdidos ao longo desses 2, 3 anos, mas também aumentar isso. Não é? Além disso, dessa recomposição de recursos do Tesouro Nacional, a gente tem de buscar outras fontes, Marcos. Eu acho que a gente tem de buscar parcerias públicas e privadas, a gente tem de buscar projetos com, por exemplo, o Ministério da Saúde, que tem fonte de recursos para financiar pesquisa, ensino, extensão. Ministério Público, por exemplo, que tem condições de ter financiamento, parques industriais. Então, emendas parlamentares, a gente ainda é muito tímido, né, em emendas parlamentares. Então, esses são pontos que a gente vai buscar para fortalecer as ações que a gente está propondo, principalmente inclusão. Você sabe hoje que a gente tem 16 mil alunos, cerca de 16 mil alunos vulneráveis financeiramente, porque a nossa cota chegou aos 50%. Então, esse público a gente precisa incluir e manter, né, uma preocupação muito forte na questão das bolsas de manutenção estudantis, né? Mas, além disso, de programas de internacionalização, como eu falei, a gente tem de incluir esse público na internacionalização, em programas de empreendedorismo. Isso é coisa que eu já venho fazendo lá no CCSA, o Zé Luiz faz no LICA e a gente quer expandir isso, quer dar oportunidade para todos os alunos participarem, por exemplo, desses programas. Então, Marcos, a nossa chapa tem como preocupação isso, né? Para como buscar esses financiamentos, né? A gente no nosso programa, coloca a recomposição dos cortes que aconteceram, por exemplo, CAPES, a metade de bolsa vem perdendo nesses últimos anos, CNPq, reduções. Então, isso é um ponto importante. A gente vai ter de reivindicar, brigar para recompor o orçamento. Você tem uma ideia, 2017, a gente tinha cerca de 34 milhões de recursos para investimento, para obras, capital, que a gente chama, né? Em 2018, isso caiu para 16, cerca de 16 milhões. E hoje, a notícia que eu tive, vai estar com 4 milhões porque foi bloqueado, né? Que a gente chama, foi contingenciado recursos em investimento. Então, isso não pode acontecer. Como é que a gente fala em expansão? Então, a gente vai brigar junto ao MEC, é forte isso, uma união das universidades, né? Isso é importante, que Andifes e outras instituições se coloquem para que a gente brigue e a gente consiga recompor esse orçamento. Isso é um ponto importantíssimo, que inclusive está no nosso programa. Mas, além disso, a gente tem de buscar outras fontes de recursos. No centro que a gente gerencia, o CCSA, a gente faz isso. A gente tem programas de extensão que consegue captar recursos, a gente tem programas de mestrados profissionais, né? Programas que isso gera captação e é trabalho que a comunidade quer, é trabalho que a sociedade entende isso como importante. Então, a gente vai ter de buscar cada vez isso. Emendas parlamentares, a gente é muito tímido
tímido de buscar isso, né? Então é importante que um reitor vá a Brasília junto com a bancada, vamos dizer, pernambucana, com seus projetos, mas para isso aquilo que eu falei anteriormente, a integração dos projetos, um conjunto de projetos da universidade, porque aí você faz essa defesa. Não podemos ficar só esperando editais, entendeu, Marcos? Você tem de levar propostas de projetos para que a gente consiga isso. Existem outros mecanismos, convênios com instituições públicas, por exemplo, o Ministério da Saúde tem programas aí para incentivar a pesquisa, a extensão, não é? O ensino. O LICA já faz isso muito bem. A gente tem de buscar essas fontes, né? Outra preocupação nossa, buscar incentivos fiscais, projetos de desenvolvimento institucionais, lei de tecnologia, de inovação, que isso seja amplo no centro, na universidade, não fique só em o que a gente chama só em algumas experiências que já fazem isso, né? O LICA é uma das razões da gente chamar o Zé para participar desse projeto, porque ele tem forte experiência nisso, o CCSA também, a gente quer expandir isso para toda a universidade. Então, isso é um ponto forte. 2 pontos, recuperar o nosso orçamento federal, mas também a nossa capacidade do que a gente chama de geração de recurso próprio. A gente ainda é muito baixa essa capacidade de geração de recursos próprios. Então, isso é um ponto para atender o que a gente está colocando, principalmente a discussão de inclusão. Né? Inclusão, a universidade hoje está com 16 mil alunos, já porque atingimos a cota dos 50% de alunos vulneráveis financeiramente. Então, a gente precisa incluir esse pessoal num programa de internacionalização, né? Então, isso é importante que a universidade avance nessa forma de captação de recursos. E, Jerônimo, como é que a tua chapa se posiciona em relação ao avanço do conservadorismo na sociedade brasileira e na ideia que atribui à universidade o papel de doutrinador ideológico? E, para além disso, complementando e finalizando a pergunta, né? Uma das últimas declarações do presidente da República acerca da restrição dos cursos de sociologia e filosofia. Isso para a gente não deve acontecer. A gente se coloca como não favorável a esse tipo de política, né? Essa política conservadora. A universidade ela avançou muito essa discussão, o Brasil, né? Nesses últimos anos, e isso não pode retroceder. Então, eu falei agora há pouco, no início da nossa entrevista, que a gente ia usar fortemente a autonomia universitária. Isso é um momento, Marcos, da gente usar a autonomia para avançar, para não deixar essas coisas acontecerem, né? Então, isso é um compromisso nosso. A gente está numa universidade diversa, né? Eu gerencio, a gente participa de um centro, né? Você faz parte lá e sabe que tem toda a diversidade, a gente respeita isso. São 6 anos que a gente tem lá no CCSA e a gente prega isso, a gente defende isso. Nas aulas inaugurais eu digo sempre aos meus alunos, né? Respeite o que é diferente, respeite a diversidade, respeite a posição de cada um. A gente está numa universidade, aqui é a nossa área, a nossa casa de respeito aos pensamentos que são diversos. Então, jamais a gente vai concordar, a nossa chapa, a gestão tem de ser institucional isso, cada vez mais. E a posição minha e do Zé Luiz é não aceitar esse tipo de conservadorismo, não permitir, por exemplo, que se discuta livremente as ideias dentro da universidade. Então, isso é um compromisso nosso, a gente quer tranquilizar a universidade, porque a gente está sabendo todos esses ataques que estão vindo, né? Essas discussões, e a gente se compromete firmemente em manter a autonomia universitária, a ciência, o pensamento científico, as artes, né? A cultura, ela avança a partir disso, né, Marcos? De discussões, e é isso que a gente vai preservar e a gente vai combater qualquer a ação que venha de encontro com o nosso entendimento, que é entendimento, eu acho, da grande maioria da comunidade da universidade. Eu gostaria, então, Marcos, de chamar todos que participem desse momento, né? Não percam a oportunidade. A universidade é um processo democrático, né? Um processo de consulta universitária, mas efetivamente é um processo eleitoral, né? Que é uma riqueza, né? Eu entrei nessa universidade em 1991 e participo disso desde esse momento, né? Participando das discussões. Então, vão ocorrer debates, né? No campus Recife, no campus do Agreste e o de Vitória. Então, eu convido a todos,
participem, escutem, leiam sobre os debates nossos, né, sobre as nossas propostas, e a gente espera, assim, fortemente que nossa chapa consiga êxito, né, e que as pessoas se engajem. Então, eu gostaria muito de agradecer. Até o momento, a gente tem tido assim, uma participação muito forte, e eu espero que tudo corra bem, né, que a universidade... O importante é que a universidade cresça, avança e faça seu papel, que é gerar bem-estar a todos da sociedade. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês por essa oportunidade. O momento é importante, a eleição, a primeira fase vai ser no dia 29, né, caso tenha segundo turno no dia 12. E participem, fiquem atentos a todo o processo. Eu vou colocar onde a gente tem a nossa disponibilidade, Marcos, todo o nosso programa. Como eu falei no início, a gente estruturou em eixos temáticos e cada eixo desses tem as suas ações. É importante que vocês coloquem. A nossa chapa, a gente está colocando a nossa experiência, minha e do Zé Luiz, nisso. Então, a gente vai se preocupar com a gestão acadêmica, gestão das pessoas, gestão administrativa, não é? Então, quem quiser, acesse, e convido aqui a todos da comunidade da Universidade, técnicos administrativos, alunos e professores, o nosso site www.libonati, né, Libonati, 59.com.br. Lá vocês podem entender cada proposta dessa, mostrando a nossa preocupação é de viabilidade, que isso seja coisas efetivas. E lá também algo importante que tem é um campo para sugestões, né? É importante que vocês coloquem sugestões, porque isso é sempre um movimento, é algo em construção. Então, eu peço isso, eu peço engajamento e participação de todos na nossa campanha, e a expectativa é muito boa, né? Estamos todos motivados, e agradeço a você, Marcos. Eu que agradeço, Donati. Obrigadão. Um abraço.